Hoje, a parábola que nós vamos estudar essa noite, na sequência aqui da série das parábolas de Jesus, que é o que nós estamos estudando aqui ultimamente, nos últimos meses, a parábola desta noite é a parábola dos talentos. E essa é uma parábola que muita gente talvez não preste atenção e não consiga perceber a lição importante ou as lições que Jesus está trazendo para nós através dessa parábola. Tem muita coisa embutida nessa parábola que é para despertar a nossa responsabilidade, chamar mesmo a nossa atenção. Eu quando li essa parábola aqui, eu percebi que Jesus, de uma maneira muito sutil e amorosa, está puxando a orelha dos cristãos com algo que é para a gente refletir com maior seriedade. Todo cristão deveria ler e reler essa parábola e compreender a importância dela na nossa vida hoje. Então, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, parábola dos talentos. Acha lá, Mateus 25. Como sempre, eu vou fazer aqui umas considerações preliminares a respeito da parábola, para já destacar alguns pontos importantes antes de nós estudarmos essa parábola. Primeira delas, e talvez eu destaquei aqui como talvez a coisa mais importante que eu percebi nessa parábola, coisas que às vezes você não consegue notar lendo a parábola, mas que está claro nela, está embutido na parábola, que é a intenção de Jesus, através dessa parábola, dessa história que ele contou, dessa ilustração, de nos mostrar uma concepção mais elevada de vida. Eu vou repetir. Jesus está nos trazendo, através dessa parábola, uma concepção mais elevada em relação à nossa vida. Quando ele fala de dons, que vai falar aqui, de talentos, de dons, essa maneira como distribui, está nos mostrando uma coisa muito importante. Está nos mostrando que a única maneira de nós termos uma vida saudável, uma vida abençoada, essa palavra, é nós conseguirmos entender que sem servir ao próximo é impossível obter bênçãos de Deus. O serviço ao próximo é algo que está no centro do cristianismo. E essa parábola ela traz isso muito claro. A importância para a nossa salvação de nós utilizarmos os dons que Deus nos dá para abençoar a outras pessoas. Ou seja, aquela concepção que alguém possa ter de dizer assim: eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico a ninguém, eu vivo a minha vida, eu não me meto com ninguém, estou bem, então estou levando a minha vida, estou salvo. Equívoco. Deus pede de nós muito mais do que simplesmente não fazermos mal a ninguém. Primeiro que eu sou bonzinho e não faço mal para ninguém, isso é uma grande mentira, né? Porque bonzinhos nós não somos, pelo menos enquanto temos a natureza do pecado. Sempre fazemos mal enquanto o pecado existir. Então, a pessoa que diz isso, ela já não tem uma noção exata da sua própria natureza. Não se conhece bem. E é isso que Jesus quer mostrar. É necessário na nossa vida não nos preocuparmos só conosco, com o nosso bem-estar, com a nossa subsistência, com a nossa profissão. É isso que ele está chamando a atenção. Ou seja, isso é para nós. Esse recado é para nós. Que tipo de vida você tem levado? Na sua vida só tem espaço para você cuidar das suas coisas? Tem você dedicado algum tempo, por menor que seja, da sua semana, para cuidar de alguma outra pessoa que necessita? Essa é uma questão de salvação. E é isso que ele vai trazer no centro dessa parábola. A importância de nós entendermos que aquilo que recebemos não é para ser retido, não é para nós nos desenvolvermos e dizermos assim: olha como eu sou bom, como eu sou demais, eu sou inteligente, eu sou culto, eu sou eloquente, eu sou esperto, eu sou bom de negócios, eu tenho perspicácia, ou uma expressão em inglês, eu tenho um feeling importante, eu sou demais. Não, não é não. Tudo aquilo que a gente é, nós devemos a Deus. Se você é, porque Deus te deu essa capacidade. E aí, eu preciso entender isso na minha vida. Que sozinhos nós não somos nada. Tudo isso a gente recebe de Deus com um objetivo. E a parábola vai explicar para nós melhor esse objetivo. Jesus vai usar a expressão talentos, o termo talentos. E aqui cabe uma explicação, senão você, se não compreender isso aqui, você não vai compreender grande parte da parábola. Talento no tempo de Jesus
tinha a ver com uma unidade de peso. Talento era uma medida de peso no tempo de Jesus. Depois também passou a ser utilizado como uma unidade de moeda, dinheiro. Então, quando Jesus falava em talentos, no tempo em que ele estava falando isso, ele vai dar um novo símbolo à palavra, um novo significado. Mas no tempo em que ele vivia, talento era uma unidade de peso ou uma unidade de moeda, significava dinheiro. Isso é importante. Mas ele vai dar um novo sentido a essa palavra. E é do sentido que Jesus vai dar de habilidade e dons, é que hoje, modernamente, nós usamos a palavra talento significando uma habilidade. Eu tenho um talento para tocar, para cantar. Esse sentido quem deu foi Jesus. Porque talento significava uma moeda, uma unidade de peso, e não tinha a ver com isso. Mateus 25, verso 14. Vamos então ler a parábola. 25, 14 diz assim, olha a história que Jesus começa a contar. E ele diz, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Para aqui. Por enquanto, para aqui, para a gente analisar um pouquinho. Então, Jesus começa contando essa história, dizendo que esse senhor, que ia se ausentar, e aqui ele começa a fazer uma alusão à sua partida desse mundo, a sua saída daqui. Esse senhor que ia se ausentar, chama os seus servos, homens que ele confiava, e fez o seguinte: para o primeiro ele distribuiu 5 talentos, uma quantidade de dinheiro, confiou a guarda desse dinheiro ao primeiro servo. Chamou o segundo e, diferentemente, deu só 2 talentos para o segundo. Confiou a guarda desse dinheiro ao segundo. E chamou o terceiro e deu 1 talento. Diz a história que Jesus está contando, que aquele primeiro que recebeu 5, saiu a negociar, e o que ele fez? Obteve mais? Ele era bom de negócio? Cabra bom. Cabra bom, esse cara é bom. Cara bom de negócio. Recebeu 5, foi lá, fez o trabalho dele, investiu, fez o melhor negócio da época, encontrou o melhor investimento, teve capacidade, inteligência de saber, soube administrar os bens que o Senhor deixou com ele e multiplicou, dobrou. Competência. Administrou bem aquilo que lhe foi confiado. O que recebeu 2, segundo a parábola, o que ele fez? Obteve mais, mesma capacidade. Dobrou o investimento que ele recebeu. Mas Jesus disse que aquele que recebeu só 1 não fez nada disso. O que ele fez? Cavou e escondeu na terra. Antes de seguir, vamos analisar aqui primeiro essas particularidades do que Jesus está falando aqui. Olha só. Primeira coisa que Jesus deixa claro: esse Senhor simboliza quem? Esse Senhor que distribui os dons? Deus. Bom, a parábola diz que ele deu 5 para um servo, 2 para outro e 1 para o terceiro. Deus distribui dons de maneira igual para as pessoas? Primeira coisa que eu preciso entender: Deus não distribui dons de maneira igual. Ele distribui de maneira diferente, e a parábola diz segundo o que determina aquilo que ele distribui? Capacidade de cada um. Deus nos conhece, e segundo a capacidade de cada um de nós que ele conhece, ele distribui os dons segundo a capacidade. Para aquele que ele deu 5, ele sabia que aquele tinha uma capacidade de trabalhar com aqueles 5 e multiplicar. De uma maneira, vamos abrir um parênteses aqui, é como aquela pessoa que tem o espírito empreendedor, o sujeito que é bom de negócio, que sabe correr risco, sabe trabalhar com risco. Isso é muito comum no meio empresarial. Não são todas as pessoas que têm esse dom. São pessoas que são corajosas, sabem medir o risco, não são irresponsáveis, calculam. E são pessoas que normalmente acabam sendo donos de grandes conglomerados empresariais. São pessoas que acabam se tornando responsáveis por uma quantidade imensa de empregos. Porque tem esse dom, esse talento de trabalhar com o risco e crescer.
Este aqui tinha essa capacidade e Deus deu a ele 5 talentos e ele multiplicou. Ao outro talvez tivesse uma capacidade um pouco menor, Deus deu 2 a ele, segundo a capacidade que ele tinha. E dentro do seu limite, da sua capacidade, ele também se mostrou competente, porque ele também dobrou o patrimônio, numa proporção menor, porque tinha uma capacidade para trabalhar com menos. E ao outro, o Senhor deu apenas 1. E quando você vai lá, em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ler lá os dons que Deus distribui para o povo cristão. Está uma relação imensa, né? Dom de pregar, o dom de visitar, o dom de orar, o dom de cantar, enfim, o dom de receber pessoas, o dom de colocar flores na igreja, o dom de receber, o dom de abrir a igreja e fechar, o dom da zeladoria. A igreja de Deus possui uma centena de dons. Cada pessoa tem no ministério uma função que é importante para Deus. E é importante que Jesus está deixando claro que Deus não dá os mesmos dons. E é interessante, fazendo aqui um outro parênteses, que é um equívoco que alguns irmãos nossos evangélicos de outras denominações, eu não costumo criticar aqui outras denominações, não gosto, também não vou citar nomes aqui nem denominações, só quero citar o fato. O fato é que existem algumas denominações pentecostais que pregam o seguinte: que todo cristão, para realmente ter recebido o dom do Espírito Santo, a prova, segundo a visão destes irmãos, a única prova, segundo eles, de que alguém recebeu o dom do Espírito Santo é ter o dom de línguas. E isso é um absurdo, não só pela Bíblia, como por essa própria parábola, porque Deus não dá a todo cristão o mesmo dom. Está claro aqui. Portanto, eu não posso dizer que alguém só é convertido ou só recebeu o Espírito Santo, o dom do Espírito, se falar línguas. Já nem quero entrar no mérito que tipo de línguas, porque a Bíblia não fala em línguas estranhas, mas esse é outro capítulo. Fala do dom de línguas, né? Línguas conhecidas. Mas Deus não dá a todos esse dom. Como é que eu posso dizer que só quem tem esse dom é que realmente recebeu o Espírito Santo? Isso é um absurdo, isso não tem base bíblica nenhuma. Aí eu fico curioso, que um dia eu conversava com um pentecostal e queria evitar a polêmica, porque eu não gosto de polemizar com ninguém, em lugar nenhum. E eu, conversando com o irmão, abri nessa parábola e li a parábola para ele e falei: eu gostaria que, segundo a sua visão, que o senhor me explicasse essa parábola, porque aqui Deus está dando dons diferentes, e aqui são servos, a Bíblia chama de servos, são cristãos aqui, e ele deu dons diferentes. E essa pessoa ficou: não, sim, irmão, não, é verdade, porém nós temos que entender o contexto da época, porque sim, não, não falou nada. E eu desisti. Falei: tá, entendi, irmão, ok, vamos, deixa. Não falou nada, não explicou para mim. Como é que ele explica que como é que eles podem defender que para ser convertido e ter o Espírito Santo tem que falar em línguas, se Deus não dá esse dom para todas as pessoas? Como não dá outros a todas as pessoas? Eu, por exemplo, não tenho a maior parte dos dons mencionados, não tenho, não sei cantar, não sei fazer um monte de coisas, não recebi esse dom, admiro quem canta bonito, não tenho esse dom. Cada um tem um dom, e Deus vai cobrar de nós o dom que Ele deu. Outra coisa importantíssima, fundamental, o objetivo dos dons espirituais. Porque Deus, quando conferiu os dons, isso está lá na Bíblia, você vai achar lá, você encontra na Bíblia. Se não me engano, Marcos, o último capítulo de Marcos, deixa claro o objetivo do dom. 1 Coríntios também fala que o dom é dado para aquilo que for útil. Portanto, o dom tem que ter um objetivo. Primeiro, ele tem que ser útil para alguma coisa, nós já vamos ver já. Deus não dá um dom para qualquer coisa, não, tem que ter uma utilidade. A utilidade é abençoar a vida de outras pessoas, salvar pessoas. É para isso que o dom é dado. Se você recebe um dom e ele não é utilizado para salvar pessoas, esquece, esse dom não serve para nada. É inútil. Mas o outro objetivo é a pregação do Evangelho. Todo dom tem que servir para pregar o Evangelho. Todo dom. Por isso que quando alguém fala palavras desconexas, que evangelho eu estou pregando? O que você que está sentado aí entende? Que evangelho de Cristo? Portanto, cadê o objetivo do dom que é pregar o Evangelho? Acabou o objetivo. Não está. É tão simples, qualquer criança entende isso. Então, esses dons que são dados têm um objetivo.
abençoar as pessoas, pregar o evangelho e edificar a igreja, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 14. O dom é dado para a edificação da igreja. E aí vem os pentecostais e dizem que esse dom é para edificação própria. Não existe dom dado para edificação própria, não existe. Edificação própria é orgulho, não existe. Então, se eu chego aqui, começo a falar umas coisas desconexas, digo assim, tá vendo? Vocês não falam, vocês não receberam o Espírito Santo. Eu recebi. Isso não vem de Deus. O dom não é para edificação minha própria, é edificação da igreja. E a gente precisa entender isso. O dom tem um objetivo. Se você desvirtuar o objetivo, deixa de ser dom. Não tem mais nada a ver com o dom espiritual. Diferença entre talento e dom. E a gente precisa entender isso. O que é talento? Talento é uma habilidade natural. Natural, eu posso nascer com um talento, né? Talento, eu posso desenvolvê-lo, né? Eu posso estudar música e me tornar um grande violonista, um grande pianista. Isso é um talento natural. Eu fui estudar e desenvolvi o talento. Qual a diferença entre talento e dom? É que quando eu passo a utilizar esse talento natural a serviço de Deus, ele se transforma em dom espiritual. Enquanto eu só uso para minha próprio prazer, deleite e tal, enquanto não serve para o serviço de Deus, para a salvação de pessoas, eu tenho apenas um talento. Então esse pianista é muito talentoso, aquela cantora é talentosa, ela tem um talento. No momento que ela vem aqui à frente e empresta a voz para louvar a Deus, neste momento ela não tem só um talento, ela tem um dom espiritual. Esse talento é abençoado por Deus. Ok? Então o que nós temos que discernir? O que eu tenho na minha vida? Por enquanto eu tenho só um talento? Ou eu já tenho um dom espiritual? Não é para a gente parar para pensar? Jesus está provocando isso aqui. Ah, aquela pessoa fala muito bem. Bom, ele fala muito bem. E o que ele faz com esse talento, com essa habilidade de se expressar bem e ser comunicativo? Ele pega a palavra de Deus, usa esse talento para que as pessoas compreendam a palavra de Deus. Ah, ele faz isso, então ele tem um dom espiritual. Deus bateu o carimbo. Propriedade do céu. Abençoado. Está usando o dom. Então, o perigo qual é? É quando nós temos um dom e não usamos para a causa de Deus. Aí pode acontecer o que a parábola vai falar. Por isso que eu falei que isso aqui é sério. Jesus quer chegar num ponto aqui nessa história. O que acontece com quem recebe e não põe à disposição de Deus? Vai acontecer uma coisa muito séria aqui, no final dessa parábola. Deus distribui os dons segundo a capacidade de cada um. Ele nos conhece. Portanto, a grande pergunta não é quantos dons eu recebi. Ah, mas Mauro, eu só sou recepcionista na igreja, eu só fico ali na frente ficando abraçando as pessoas e eu não consigo fazer mais nada, eu não prego, não sei cantar. Bom, a pessoa se sente inferiorizada. Aí olha para um outro irmão, aquele irmão vai lá, canta, passa a lição da escola sabatina. Bom, a questão não é quantos dons você recebeu. A questão é o que você está fazendo com o dom que você recebeu. Não é quantos, é o que você está fazendo. Isso que interessa para Deus. É isso que Jesus está tratando aqui. Você recebeu o dom de sorrir e abraçar as pessoas? Esse foi o dom que Deus te deu. Não discuta com ele sabe o porquê. O que ele quer é que você utilize esse dom. E eu conheço na minha vida como cristão pessoas que se batizaram e no momento do batismo, quando a gente faz aquela entrevista que vocês conhecem, que eu pergunto, e às vezes eu perguntei, qual foi para você um momento assim importante que marcou para você nesta igreja? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, a primeira vez que eu vim aqui, eu estava sofrendo muito, um drama na minha vida, ninguém sabe, só Deus sabe o que estava acontecendo naquele dia comigo. Tem gente que diz, eu estava pensando em me matar e entrei numa igreja. Eu já ouvi isso. Antes de me jogar do viaduto, eu entrei numa igreja. Entrei e uma irmã lá na porta me deu um abraço com tanto amor, um sorriso, que eu me senti tão bem. Isso não é dom de Deus? Que abraço abençoado, hein? Isso é um dom, amigo. O de abraçar alguém que está sofrendo e essa pessoa se sentir amada, se sentir protegida. Que dom maravilhoso esse. E alguém pode dizer, só tenho esse dom. Como só? Quer ver um dom que eu admiro? Eu não tenho.
Eu admiro o dom das pessoas que visitam doentes em hospitais e oram com eles. Que dom maravilhoso, misericordioso. Eu me sinto mal em hospital. Eu tento, às vezes vou, pela função de ancião, já fui orar com pessoas em doença terminal, mas eu saio do hospital, acho que pior que o doente. Já tive que tomar remédio, porque eu sou tremendamente hipocondríaco, tenho medo de doença, não gosto de ficar perto dele. Cada um tem um jeito de ser. Eu não tenho esse dom. É um sofrimento para mim fazer isso. Às vezes eu vou orando no carro, Senhor, me ajuda, porque eu não sei se eu vou conseguir. Às vezes eu chego perto do doente, começo a olhar para pessoas, somente doenças como câncer e tudo, que deformam, e eu começo a me sentir mal. Aquilo vem aqui, eu começo a me sentir mal. Tem gente que fica ali horas e horas e horas, e fica do lado. Que dom maravilhoso, amigo. Que dom maravilhoso, Deus está te usando. Portanto, nós não temos que discutir com Deus e nem avaliar. Dom não se mede assim, esse aqui vale 2 pontos, aquele vale 20, não existe isso. Para a causa de Deus, para o processo de salvação, cada pessoa na sua função. Cada pessoa na sua função. Portanto, não importa que dom eu recebi, mas é o que eu estou fazendo com o dom que eu recebi. Olha, quando é que nós devemos usar os dons? Bom, eu descobri que tem um dom. Quando é que eu uso? Eu vou dar aqui uma sugestão. Esteja preparado para usar a qualquer momento. Você não sabe que momento Deus vai colocar na sua vida a possibilidade de usar um dom. Você não sabe se vai ser no metrô, na calçada, na padaria, se vai ser... Você não sabe. Você não sabe. Quando Deus vai te colocar a oportunidade de levar a salvação para alguém, e naquele momento Deus confiou a vida daquela pessoa para você, e às vezes aquela palavra, o que você disse, vai marcar para o resto da vida daquela pessoa, pode ser o marco da conversão de uma pessoa. Portanto, nós devemos estar preparados para usar a qualquer momento e a qualquer hora do dia, porque eu digo para vocês com sinceridade de coração, e não dá para mentir aqui do púlpito. Primeiro que eu tenho a minha família, tenho minha esposa que trabalha comigo, meu filho, e sabem se eu estou falando a verdade ou se estou mentindo. Eu tenho todo dia de manhã, quando eu chego no meu escritório, a minha agenda profissional, é claro, mas a minha esposa sabe, meu filho sabe. Eu sempre digo assim, nós entramos no escritório, eu gosto de fazer minha oração, e ela pergunta, o que você vai fazer hoje? Qual é os seus compromissos? Você vai sair, você tem reunião? Pergunte a minha esposa, que não está aqui agora, ela vai responder para vocês. O Mauro sempre diz assim, bom, de acordo com a minha vontade eu tenho esses compromissos, mas eu não sei na agenda de Deus. Eu sempre digo isso. Porque quantas vezes eu cheguei ao escritório com um planejamento, e Deus me levou para lugares que eu não estava preparado. Um telefonema e pode me tirar do escritório. Já fui socorrer gente chorando, já fui conversar com gente que queria se matar, já fui conversar com parentes, com irmão que estava afastado de mim, de repente me ligava e quer conversar, eu largo tudo e vou lá, porque pode ser a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa que não deixava. E eu vou mudar meus compromissos. Por quê? Porque é a agenda de Deus, não é a minha. Eu me planejei para fazer uma coisa, de repente Deus diz assim, tudo bem, Mauro, mas não é nada disso aí não, esquece. É aqui, ó. A gente tem que estar preparado. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Quando eu vou pelo plano que eu tracei, posso até ter bons resultados, pode dar tudo certo, posso ser muito abençoado, mas quando eu vou pelo plano de Deus, não tem erro. Não tem erro. Já larguei meu escritório em dias de dificuldade financeira, onde eu precisava faturar para fechar o mês, e fui tratar de assunto espiritual que era sério, que era importante, e chorava quando eu voltava. E eu não gosto de falar muito disso aqui na frente. Eu não gosto. Porque para algumas pessoas pode soar como aquele evangelho da prosperidade, da apelação. Eu não gosto disso. Mas às vezes eu me cobro, porque também eu deixo de testemunhar e também não é bom. A gente também tem que testemunhar. Já voltei para o escritório e chegava lá e a minha secretária dizia, doutor Mauro, esteve aqui um cliente e ele deixou esse cheque aqui para o senhor. E eu ia ver, caiu do céu. Não era para pagar naquele dia, era para pagar no final do mês, antecipou. Coisas de Deus, amigo. É como se ele dissesse assim, você foi cuidar dos meus negócios e eu fiquei aqui cuidando dos seus. Isso é pela fé. Isso é pela fé, não tem como explicar. E eu já tive muitas experiências com Deus assim. Não sirvo por isso. Porque se não acontecer nada, eu vou continuar servindo do mesmo jeito. Porque Deus é que sabe o que é melhor.
mas é pela fé. Então aqui, quando é que nós devemos usar? Devemos estar preparados, e esse é um ponto que eu queria tocar. Tem muito cristão que negligencia nesse aspecto, não se prepara, não estuda, não lê, não conhece a doutrina que professa, não conhece a doutrina da sua igreja, e no momento que surge a oportunidade que Deus nos dá de falar, a pessoa não está preparada. Isso é grave aos olhos de Deus. Ele vai cobrar isto, vai cobrar daquele que não está preparado. Não dá para negligenciar quando nós estamos cuidando das coisas de Deus. Amigo, se eu cuido, me dedico ao máximo para tratar bem o meu cliente, se eu me dedico para atender da melhor forma possível, porque hoje em dia é difícil manter clientes, se eu me dedico, me esforço para ser o melhor advogado para o meu cliente, o que você acha que eu sou capaz de fazer para ser o melhor servo para o meu Deus? Eu tremeria em pensar que eu estivesse sendo incompetente para cuidar dos negócios do Pai. Eu tremeria só de pensar. Nós temos que ser competentes, dedicados, no limite da nossa capacidade, para apresentar a Deus o melhor que nós pudermos, porque nós estamos administrando coisas sagradas, e tem gente que negligencia com coisas de Deus, e depois fica cobrando bênçãos. Eu acho grave isso. Nós temos que ter tempo, e tempo eu vou falar mais no final, que é um dos dons, é o tempo que Deus nos dá. Tem gente que negligencia isso, não tem tempo para Deus. Eu fico abismado quando eu ouço uma pessoa falar assim: Mauro, como é que você faz para fazer a classe bíblica, estudo bíblico, blá, blá, blá? Amigos, às vezes eu mesmo fico meio pirado, porque eu tenho realmente uma agenda profissional muito complicada, eu tenho muito trabalho para fazer. E tem semanas que eu vou ficando maluco, porque vai emendando aqui, né? Vocês estão acompanhando, é curso de Apocalipse, eu não sou teólogo, é difícil estudar toda semana para vir aqui fazer um capítulo, depois fazer Daniel, agora as parábolas, e é assim, hoje aqui, sábado eu prego aqui na igreja do Brooklyn, 2 cultos de manhã. Domingo tem mais um culto pela manhã aqui que eu tenho que pregar também. Aí na próxima quarta-feira, classe bíblica. No outro sábado eu vou participar de um evento fora de São Paulo. São sermões um atrás do outro, não dá tempo de parar. Tem gente que me diz: como você faz? Eu digo: simples. Eu arrumei tempo na minha vida para Deus. Tempo. Eu trabalho, chega a hora, tenho que parar, não importa. O resto vai esperar. Mas Deus não pode esperar. E eu ouço gente dizer assim: mas eu não tenho tempo. E eu fico pensando assim: bom, as pessoas devem pensar que eu sou desocupado, que eu não tenho o que fazer. Porque quando alguém diz para mim: não, mas eu não tenho tempo, está dizendo: bom, Mauro, você é um vagabundo. E eu tenho. Você tem que arrumar tempo na tua vida, meu amigo. Como que você pode dizer para Deus: eu não tenho tempo? Tem que ter tempo. Para Deus tem que ter. E é isso que eu tenho que fazer na minha vida, administrar a minha vida para ter tempo para Deus. Para Ele eu tenho que ter. E é incrível, faz 14 anos que eu sou adventista. Depois que eu arrumei tempo para Deus, nunca me faltou tempo para o meu trabalho. Aliás, eu ouvi a gente tem uma frase que é muito usada nos meios empresariais, que é verdadeira: você quer pedir uma coisa urgente? Peça para uma pessoa ocupada. Faz o teste. Você precisa de uma coisa rápida, com urgência, para ser devolvido com rapidez? Peça para uma pessoa ocupada. Vai vir rapidinho. É assim nos meios empresariais. Pede para um desocupado. Vai demorar 2 semanas para te fazer. Faz o teste. Alguém acha que eu estou brincando? Faz o teste. Pega a pessoa mais ocupada que você conhece e pede para ele fazer uma coisa para você. Você vai ver a rapidez que ele vai devolver. Sabe por quê? Porque as pessoas ocupadas são as que aprenderam a administrar tempo. As pessoas ocupadas administram tempo e sabem dar prioridades. E o que eu vejo é que muita gente diz com maior facilidade: eu não tenho tempo. E aí é de se pensar: bom, como é que você administra o tempo na sua vida? Quais são as suas prioridades de vida? No que você está usando o seu tempo? Portanto, eu aprendi, eu não estou aqui, por favor, hein? Acho que grande parte me conhece. Eu não estou aqui falando de mim, não, nem me vangloriando, não. Eu estou falando de Deus para vocês. Isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando do mal, estou falando de Deus. Eu estou falando que Deus é mais importante na minha vida. É disso que eu estou falando. Não estou falando que eu tenho mérito para arrumar tempo, não. É que Ele é mais importante na minha vida. É esse Deus que eu prego para vocês. Prego um Deus que realmente é importante, mudou minha vida, e eu vou falar dele para o resto da minha vida.
com sinceridade de coração. E quem me conhece e lida comigo, sabe que eu estou falando a verdade. E eu só tenho bênçãos para contar para vocês. Só bênçãos. Só bênçãos. Nunca perdi um prazo na minha profissão, nunca faltei a um compromisso, nada, nada. Cumpro todos os meus compromissos. Por quê? Porque eu tenho tempo para Deus. Na verdade, é simples explicar isso. Deus é que faz. É Deus quem resolve. É Deus quem facilita na reunião. É Deus que me ajuda a encontrar solução para o meu cliente. É Deus que traz à minha mente o melhor resultado. É Deus que me indica o caminho. É Ele que, quando eu estou em dificuldade numa audiência, o Espírito Santo vem e diz na minha mente onde é que está a solução. Eu creio nisso. É esse Deus que eu prego. O mérito não é meu, é Deus. Que fala assim: ao tempo que você passou lendo a Bíblia ou dando estudo para alguém, eu estava lá anotando para você qual é a solução para aquele processo. Aí eu estou deitado na cama, às vezes minha esposa sabe, ela me chama de maluco. Eu tenho um bloco na minha cabeceira da cama, porque às vezes ela toma um susto, eu acordo 3 da madrugada, acendo o abajur, ela fica doida, e começo a escrever aquilo que veio na minha mente, rapidamente. Eu passei uma semana estudando um processo e não achava a solução. Estou dormindo de madrugada, por que eu não pensei nisso? Acendo o abajur, escrevo várias páginas. O que é isso? É psicografia? Sou espírita? Não é não. Sabe o que é isso? Espírito Santo. É que eu estudei, eu me preparei, não é que caiu do céu. Não é que eu não estudei, não me preparei profissionalmente e Deus me... Não, eu estudo, eu vou buscar a solução, eu estou no caso, está na minha cabeça, eu dormi pensando no processo. O Espírito Santo ajuda. É como a Bíblia. Deus não vai me dar os versos, nem me... Não, você tem que estudar, Ele faz lembrar. O Espírito Santo faz lembrar o que você estudou. Mas Ele não põe dentro da sua cabeça o que você não sabe. Portanto, desculpem esse parênteses de testemunho pessoal, mas que eu acho importante de dizer isso para as pessoas. Eu vejo uma grande dificuldade na vida das pessoas que estão sofrendo aí, tendo problemas, porque não tem tempo para Deus. E a gente tem vontade de falar isso para as pessoas. Amigo, arranja tempo para Deus e todos os seus problemas serão solucionados. É simples assim. E tem gente que não testa para ver se funciona ou não. Outra coisa importante a respeito desse dom que Deus nos dá. Nós temos uma responsabilidade. Cada palavra nossa, cada gesto, às vezes até a nossa aparência, a nossa roupa, nosso comportamento, a nossa alimentação, várias coisas influenciam pessoas. Várias coisas. Ontem à noite eu fui comer pizza com a minha esposa e o sujeito falou lá da pizza portuguesa, que tem o presunto. Eu falei assim: não, eu não como pizza. Não, mas a nossa pizza portuguesa é excelente. Eu falei: não, mas eu não como presunto. Aí eu falei: se o senhor colocar peito de peru, eu como. Ele falou: o senhor é adventista? Eu falei: sou. Como é que o senhor sabe? Eu falei: é porque tem um adventista que liga aqui e sempre que eu ofereço essa pizza, ele diz que não come essa pizza. Eu falei: pois é, o adventista que liga aqui sou eu. Ele guardou que um adventista ligava lá e não comia a tal da pizza portuguesa, que é a pizza da casa, lá, a moda da casa. Ele guardou. Aí ele falou: tem um adventista aqui. Pois é, sou eu. Você percebe como você influencia uma pessoa? Num detalhe bobo. E aí comecei a conversar com ele. Vocês não acreditam que esse sujeito vai fazer a pizzaria lá perto de casa, onde eu sempre peço pizza. Então eu sempre mando ele fazer a portuguesa com peito de peru. Sabe o que ele falou? Brincando, eu não sei, mas eu vou conferir. Ele falou: eu vou colocar no cardápio, vou colocar pizza adventista. Falei: legal. Gostei. Põe aí pizza. Falei: periga de você ser essa pizza mais pedida aqui, hein? Ele falou: eu vou colocar pizza adventista. É a portuguesa com peito de peru. Então veja como a gente influencia pessoas. E aí eu gosto daquela ilustração, né, que tem um lago e você joga uma pedrinha assim. O que acontece quando você joga uma pedrinha no lago? Faz aquela primeira ondinha, aí depois a primeira onda provoca o quê? Uma segunda maior. Aí a segunda onda maior faz o quê? Uma terceira maior e vai chegando até a margem, né? Faz esse teste, faz bonitinho aquele negócio, vai fazendo assim. É assim a nossa influência. Você influencia uma pessoa aqui, ela influencia a outra, que influencia a outra. Esse é o Evangelho de Cristo. É pedrinha no lago. Você joga uma pedrinha aqui, você não tem noção de onde vai parar isso. Então nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Nós vamos jogar a pedrinha no lago. Quem faz a onda é Deus.
Você não sabe onde essa onda vai parar. Agora a pedrinha está por nossa conta. Jogar a pedrinha. Vamos seguir a parábola? Vamos seguir a parábola, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Só para quem fechou a Bíblia, Mateus 25, verso 19. Para quem fechou a Bíblia, verso 19. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. O que esse servo foi? Fiel. Fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus está falando do que aqui na parábola? É fiel no pouco, será fiel no muito, entra no gozo do teu Senhor. Está falando de quê? Vida eterna. Vida eterna. Fiz um teste com você. Você foi fiel no pouco, você é capaz de ser fiel no muito. Você tem condições de ser um cidadão da eternidade. Você tem condição de morar comigo. Passou no teste. Verso 22. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para aqui um pouquinho. Você viu que coisa interessante? Eles receberam talentos diferentes. Um recebeu 5, outro recebeu 2. Ok? Mas a recompensa que os 2 receberam foi a mesma. Então, quando você se preocupar assim, por que eu tenho 2 talentos e aquele irmão tem 5? Não se preocupa com isso. A recompensa que você vai receber é a mesma dele: céu. É isso que interessa. A recompensa é a mesma, não importa a quantidade. Por quê? A recompensa não está na proporção da quantidade de talentos, mas por uma palavrinha: foste fiel. Recebeu 1 talento, foi fiel, céu. Recompensa. Portanto, se a recompensa é a mesma, por que você está preocupado com a quantidade de talentos? Qual a razão? A recompensa é a mesma. Aquele que recebeu 5 não vai ganhar um lugar melhor porque ele tinha 5. Não vai. Portanto, isso não importa. Importa o que você faz com o talento. Agora pergunto: qual a diferença que você vê entre os 2 que receberam talentos e multiplicaram e aquele que recebeu 1 e enterrou? No que você, sinceramente, pensa um pouquinho, no que você vê, onde reside a diferença entre eles, no comportamento deles? Na sua opinião, o que fez que eles se comportassem de forma diferente? Os 2 primeiros em relação ao último? Só tem uma resposta. Os 2 primeiros tinham um bom relacionamento com o seu Senhor. Confiavam nele, conheciam o caráter dele, por isso foram fiéis. O último, você vai ver um pouquinho mais adiante, o que ele vai dizer para o seu Senhor. Você vai ver já o que o último vai dizer. Outra coisa, é importante nós sabermos que aqueles que recebem 1 talento e não usam, além de estarem correndo o risco de perder a salvação, ainda que possam vir se salvar, terão a oportunidade de reconhecer as pessoas que eles deixaram de salvar, pela sua inércia, pelo seu comportamento de total introversão, total despreocupação com as coisas de Deus, ainda que possam se salvar. Mas será que irão se salvar? Eu não vou responder, vou deixar a Bíblia responder. Vamos seguir, verso 24. Chegando por fim o que receberá 1 talento, presta atenção nesse aqui agora, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento dele, do Senhor. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Quem te falou isso? Quem te disse que eu sou assim? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros
E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Se você não queria administrar, colocasse na mão de alguém que administrasse, para que eu não tivesse prejuízo. E aí diz, preste atenção: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Bom, aqui o verso deu uma dica. Por que o que recebeu um talento só, o que fez com que ele enterrasse o talento? Tive medo. Portanto, o que Jesus está falando aqui é um problema de relacionamento. Os dois primeiros conheciam, tinham um relacionamento com o seu Senhor. Relacionamento. Conheciam o caráter do Senhor, confiavam nele, conheciam a sua misericórdia e o seu amor. Foram lá, se dedicaram e fizeram tudo ao seu alcance e duplicaram. O outro tinha medo do Senhor. Por medo, ninguém consegue servir a Deus por medo. Ninguém. O medo não leva a lugar nenhum. E o medo é ofensivo a Deus, porque só sente medo de Deus quem não conhece o seu caráter. O medo é uma agressão ao caráter de Deus. Eu tenho medo de bandido, de assassino. Isso é uma agressão ao caráter dele, porque o caráter dele é ruim. Por isso eu sinto medo do bandido. Mas sentir medo de Deus ofende a Deus. Portanto, esse servo aqui, não é que Deus fosse mau. Não, é que ele não tinha um relacionamento com Deus, e por não ter, ele tinha medo de Deus. Portanto, como está a nossa vida espiritual? Que tipo de relacionamento eu tenho com Deus? Porque essa parábola indica o seguinte: aqueles que estão usando o seu talento para a causa de Deus, e portanto agora têm dom espiritual, revelam um bom relacionamento com Deus. Aqueles que não estão fazendo nada pela causa de Deus, estão ocupando bancos de igreja sem ajudar a salvação dos outros, revelam um péssimo relacionamento com Deus. Estão enterrando o talento. É como se dissessem a Deus: eu tenho medo do Senhor. Não sentem o amor a ponto de fazer o serviço de Deus com prazer. Porque quem ama a Deus presta o serviço cristão com prazer. Com prazer. O que Jesus está falando aqui, gente, é coisa muito séria. O que ele está mostrando é que quem tem relacionamento com Deus se comporta de um jeito. É um cristão produtivo. Produtividade. Quem não se relaciona bem com Deus é um cristão inútil. E o que é grave é que Jesus diz na parábola: tirai-lhe, pois, o talento. Esse que recebeu e não usa, até esse talento ele vai perder, porque não tem bênção. Verso 29, para começar a encerrar. Porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amigo, lá quando nós estudamos Apocalipse, para quem que vai haver choro e ranger de dentes? Para os salvos ou para os ímpios? Portanto, esse que enterrou o talento, e que alguém pode dizer: bom, não usar o dom de Deus não é causa para perder a salvação. É ou não é? É. Segundo a Bíblia, é. Porque denota falta de amor ao próprio. Violou o primeiro mandamento. O amor a Deus acima de qualquer outra coisa. Esse é o primeiro mandamento. Quem enterra o talento quebra o primeiro mandamento. E dos dois que resumem a lei, o amor a Deus e ao próximo, quebra o segundo também, porque revela desinteresse e falta de amor ao próximo. Não tem como se salvar. Portanto, a mensagem dessa noite é uma mensagem amarga. É mensagem para sacudir quem está na inércia espiritual, quem está enterrando o talento. Deus essa noite está pegando e está sacudindo no banco, está dizendo: amigo, acorda. O que você está fazendo com o dom que eu te dei? É uma mensagem amarga, complicada. E agora, a respeito, para encerrar mesmo, de alguns dons. O tempo eu já falei aqui. Cuidado com a saúde é outro dom. Por quê? Cuidar da saúde é importante. Tem gente que não vê nenhuma relação. O que tem a ver mensagem de saúde com salvação? É que Deus me dá dons e eu preciso ter a minha mente totalmente e o meu corpo em melhor estado para poder desenvolver esses dons. Se eu deprecio o meu corpo e a minha mente, eu estou tirando as condições
do meu corpo e da minha mente, de desenvolver o dom que Deus me deu. Então, a pessoa, por exemplo, que é dada a bebida alcoólica, está danificando o seu cérebro e o seu corpo. Como é que esse homem poderá ter uma mente limpa para pregar o Evangelho, ter boa memória? Ele está destruindo o mecanismo que Deus, o aparelho que Deus vai usar para que o dom seja desenvolvido na sua maior capacidade. Portanto, a mensagem de saúde é importantíssima, porque eu preciso ter a minha mente capacitada para exercer o dom na sua plenitude. A mensagem de saúde tem a ver sim, amigo. Tem a ver sim. Ela faz muita diferença. Uma pessoa com o corpo impregnado de substâncias químicas, imagina uma pessoa que usa droga, eu estou dando exemplos extremos, não precisa ir muito longe não, a alimentação mesmo, danifica o corpo, traz doenças, e uma pessoa doente não tem como pregar o Evangelho. Portanto, saúde tem a ver com a mensagem sim. Recursos financeiros, nosso tesouro, tem a ver com a mensagem de Jesus aqui? Eu pergunto, será que Deus nos abençoa com recursos financeiros para minha própria gozo, edificação, para eu ter uma vida melhor, gozada? É isso, essa é a finalidade de ganhar dinheiro? É para isso que Deus me dá dinheiro? Não, isso tem que ser bênção também para alcançar os outros. Outras pessoas têm que ser abençoadas através desse dom que Deus me deu. Qual é o dom? De receber recursos financeiros e administrá-los para a causa de Deus. Esse é um dom que Deus dá. Portanto, quando eu penso, retenho só com a minha vida, com os meus prazeres, todo o dinheiro que eu ganho, e isso, ao invés de bênção, isso começa a se transformar em maldição. E quantas pessoas ricas você conhece no mundo, famosas, que o dinheiro se transformou em maldição? Você tem dificuldade de lembrar de nomes aí? Maldição. Pessoas que se suicidam nas drogas, que se matam, que estão na depressão, porque o dinheiro passou a ser uma maldição, deixou de ser bênção. Presta bem atenção nessas coisas. Quando o dinheiro passa a ser maldição, tem gente que pensa assim: puxa vida, mas eu sou um cristão tão dedicado e tenho uma dificuldade, ganho aquele saláriozinho difícil no final do mês, como é que é? Sobra mês no meu salário. Tem gente que quer ser sobra mês no salário, né? Só que é o seguinte, Deus está preocupado com a nossa salvação. Ele nos conhece e sabe. Lembra-se que o dom é dado segundo a capacidade? Tem pessoas que, se Deus der muito dinheiro, essa pessoa vai perder a sua salvação. Então aquele foi feito para ganhar aquele dinheirinho e levar a sua vida ali, porque ele está salvo, vai se salvar daquele jeito. Tem gente que, se você der dinheiro, vai se perder, vai fazer besteira. Com certeza, e Deus sabe disso. Então não é para você ficar chateado: poxa, mas aquele sujeito que não presta, o ímpio ali, o que só trapaceia, e cada vez ele ganha mais dinheiro. Amigo, deixa a justiça de Deus, deixa para Deus resolver isso. Deus sabe qual é a sua capacidade de administrar dinheiro para não perder a salvação. Até onde você pode ter dinheiro e manter-se salvo, e a partir de que momento você vai perder a sua salvação. Ele sabe. Então agradeça a Deus por isso. Outra bênção, o dom da palavra. Quantas pessoas você conhece que se expressam com facilidade, são comunicativas, sabem falar e não colocam isso à disposição da pregação do Evangelho? Quantos você conhece? Eu conheço um monte de gente que eu fico pensando assim: meu Deus, às vezes eu ouço palestras profissionais e eu penso: meu Deus, esse cara na mão de Deus, com essa capacidade, o que ele faria se ele estivesse pregando o Evangelho, com o dom que ele tem de convencer as pessoas? Eu me lembro aqui uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu, quando tive estudos bíblicos com Moisés Silva, já falei isso várias vezes aqui, já apresentei o Moisés, e uma das primeiras vezes que ele esteve na minha casa me dando estudos bíblicos, eu não era nem batizado ainda. Eu me lembro que me chamou a atenção o fato dele abrir a Bíblia e eu fazer uma pergunta. Ele dizia assim: pois não, irmão, o senhor abra lá, livro de Isaías, capítulo 55, verso 2. Eu abria com dificuldade, né? Tinha que procurar o livro pelo índice. Como todos nós começamos a estudar a Bíblia, né? A gente vai lá pelo índice, não acha os livros, normal. E ele esperava pacientemente 1 minuto até eu achar o livro, achar o verso. Aí ele dizia: pode ler, irmão. Eu lia e estava a resposta do que eu perguntei. Uma vez, 2, 10, 15, depois da 20ª pergunta, e o sujeito dizia: abre no livro tal, página tal. Eu falei: mas não é possível, esse cara tem a Bíblia na cabeça.
Como é que ele sabe em que verso está a resposta do que eu estou perguntando? É uma coisa que chama atenção, se você for observador. E aí eu perguntei a Moisés: Moisés, como é que você consegue saber na Bíblia onde encontrar as respostas do que eu estou te perguntando? Ele olhou para mim e falou assim: irmão, pelo dom do mesmo Espírito, um dia você vai fazer isso. Desculpe, eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nunca. Ele disse: pelo dom do mesmo Espírito, o Senhor vai fazer isso. Esse é Deus. Eu não tinha planos de fazer isso na minha vida. Jamais planejei estar aqui. Jamais pensei nisso na minha vida. Como Deus muda a vida da gente. Muda o caminho, muda tudo, muda os planos. E eu até hoje guardo essa frase dele, porque foi impressionante ele dizer aquilo para mim, e eu não tinha a noção do que ele estava dizendo. E quantas vezes eu já disse para pessoas que eu dei estudo: pelo mesmo Espírito você vai fazer isso. Tenho certeza. Portanto, esse é um dom que a gente não pode negligenciar. Ai de você, disse Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, ele falou. Ai de você se tem esse dom e você não usa. Você não vai conseguir ser feliz. Deus vai te cobrar. Ele não vai te dar sossego. Eu quero encerrar uma história de um médico. Achei, já contei essa história acho que aqui alguma vez. Chamou a atenção um médico que, fazendo uma palestra, disse, foi falar do professor de anatomia na faculdade de medicina. E aquele médico disse assim: um dia lá na faculdade, há anos atrás, quando eu estudava, nós chegamos das férias e aquela coisa comum, né? A pessoa fica um mês de férias, quando você volta a classe fica barulhenta, porque todo mundo quer conversar, falar onde esteve. E o professor de anatomia entrou na sala de aula e aquela conversa, aquele barulho, ele bateu assim com a caneta na mesa, mas o barulho era tamanho, não ouviram, ele continuou batendo assim, e a classe agitada. E depois de uns 3, 4 minutos que ele, fora do normal da conduta dele, deu um berro, gritou com a classe: cale a boca! Como ele não costumava fazer isso, todo mundo se assustou e olhou, né? Quando olharam, ele disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês e quero que vocês prestem atenção, porque eu só vou falar isso uma vez e eu não vou falar isso a segunda vez. E a classe ficou olhando e o professor disse assim: eu não sei quantos de vocês aqui sabem o que as estatísticas ensinam. E eu dou aula nessa faculdade há muitos anos e eu confirmo essa estatística. Vocês sabem quantos numa classe, quantos por cento serão bons profissionais? E a classe ficou ouvindo, ele disse: as estatísticas provam. Apenas 5% de uma classe como essa serão bons médicos. Apenas 5% dos advogados são bons profissionais. Apenas 5% dos taxistas são honestos. Apenas 5% dos jornalistas fazem a diferença. Em todas as profissões, são 5%. E ele disse: olha, por esses 5% eu tenho que dar aula. Por esses 5% que vão fazer a diferença na nossa profissão. Eu sei que os outros 95% vão fazer barulho, mas por amor a estes 5% eu tenho que dar a minha aula. E eu vou fazer isso. A classe ficou num silêncio absoluto. Durante todo aquele semestre não se ouvia uma mosca na sala de aula, cada vez que aquele professor ia falar. E aquele médico na palestra disse: olha, eu me formei já faz muitos anos. Hoje, eu confesso para vocês que eu já não me lembro da maioria das coisas que eu aprendi em anatomia. Não me lembro mais. Mas daquele professor eu jamais vou me esquecer. Porque ele faz parte dos 5% dos professores que mudam a vida de um aluno. Sabe, amigo, você que veio aqui essa noite, você escolhe se você quer ficar no 95% do mundo das pessoas, até do mundo cristão, ou se você quer fazer parte dos 5% dos cristãos que vão fazer a diferença. Você decide que tipo de cristão você quer ser, em que grupo você quer ficar, no dos 95% ou dos 5%. Que Deus te ajude a fazer a escolha correta. Quarta-feira que vem, mais uma classe bíblica, mais uma parábola de Jesus, mais lição para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para encerrar a conversa.